Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui para a oitava, né? Oitava aula do nosso Copycamp. Eu estou de novo com a Helena, como vocês podem ver, eu estou terceirizando o trabalho aí. A aula anterior de Storytelling, Jornada do Herói, eu trouxe o Torelli. Então ele me acompanhou no último plantão, que vai ser disponibilizado essa semana aí. Já tá. Já tá? Pô. Então o plantão foi com o Torelli e agora eu estou com a Helena para falar hoje de oferta, para fazer uma das transições mais difíceis e importantes do copy, que é aquele momento que você pede para o cara pôr a mão no bolso, né? Uhum. Então é uma das principais objeções para não concretização do negócio, ou da não conversão. Então a gente vai ter uma aula especial sobre isso hoje. Antes da gente começar, só alguns recados, né? Eu falei no plantão, de forma meio breve, mas que a gente vai rodar uma pesquisa com vocês. Quarta que vem. Quarta que vem, tá. Então quarta que vem vocês vão receber uma pesquisa. É bem importante que vocês respondam para a gente conhecer você melhor e entregar um negócio mais endereçado para você, né? Grosso modo, a gente está fazendo ali um negócio que a gente devia ter feito antes, que é um alinhamento, né? Porque a gente entende que tem perfis bastante distintos dentro dos participantes do treinamento. Então é bem importante, fica atento na quarta que vem essa pesquisa, ela é importante para a gente conhecer melhor e entregar nos próximos conteúdos e próximos bônus eventuais que possam vir um negócio que se encaixe mais com o seu perfil. Além disso, a aula de pesquisa com o Léo. O Léo, para quem não sabe, é o researcher da nossa equipe, né? O cara que faz pesquisa para a gente. E muita gente entrou em contato perguntando, puta, como eu pesquiso, como que eu reúno argumentos e principalmente para construção de prova, depois da aula de prova, né? Então a gente gravou uma aula extra com o Léo, já está disponibilizada na área de membros. Tá bem legal e ele deu um monte de referências para vocês. Também ensinou a usar o Google de uma forma que nem eu sabia, aprendi com ele. O Google é tipo um Excel, né? A gente usa no Excel, a maioria das pessoas entra para fazer conta de fazer planilha básica e mais e menos, né? Ou multiplicação, soma de colunas. Mas assim, a quantidade de recursos que tem, né? Depois que você começa a aprofundar o relacionamento, eles começam a abrir a ferramenta a mais, né? É um absurdo. Então o Léo acho que pode ajudar bastante nisso. A outra questão, estão me perguntando bastante sobre o concurso da Jolivie. Os testes foram até o dia 12, então não dá mais para participar. Quem não mandou, infelizmente, perdeu. E qual que é a grande questão agora? Quando vai ser dada a resposta de quem vai ser contratado? A gente recebeu muito teste, a gente recebeu mais de 100 testes. Né? Mais de 100. Eu tentei, assim, responder todo mundo, porque as pessoas ficam mega ansiosas se a gente receber o teste delas. Eu respondi recebido, assim, bem rapidinho, só para vocês verem que o texto de vocês foi recebido. Só que, assim, demanda muito tempo de leitura, né? Para você fazer uma análise. É uma decisão bem importante, né? De possivelmente contratar a pessoa, né? Foi a mesma coisa que aconteceu no concurso. Sim. Que a gente demorou um tempão para decidir. E lá eles estão a banca deles é até menor que a gente. Então pode ser que demore mais ou menos aí umas 3 semanas. Deve ser 3 semanas e estão perguntando se a gente vai divulgar os ganhadores ou o ganhador. Não necessariamente. Como é um contrato, envolve questões de pessoalidade da pessoa, a gente vai avisar pelo menos que foi encerrado. Daqui a 3 semanas, quando a gente chegar em... Possivelmente vai ter até mais de um contratado. Então, pelo que eu já conversei lá. Então, o que a gente vai prometer para vocês é avisar, para também não ficar aquela expectativa eterna. Vou avisar, ponto, já foi escolhido. Então, se não foi você, desculpa, obrigado, valeu pela experiência, mas não necessariamente a gente vai divulgar o nome também, porque depois assim, a gente divulga o nome, dá muita vazão para isso, outras pessoas vêm entrar em contato daí com essa pessoa, a gente sabe pela experiência de empíricos aqui, depois tentam entrar em contato também, até concorrentes, para tentar, como é que é pegar informação interna. Então, muito possivelmente a gente esconda, ou proteja o nome da pessoa, às vezes a pessoa mesmo não quer que tenha essa vazão dada, né? Então, mas pelo menos a gente vai anunciar quando foi encerrado de fato, quando foi escolhido, para você não ficar com aquela expectativa infinita, né? E o último recado rápido aqui é do evento presencial. Bastante gente perguntando também quando vai ser a visita a Empíricos. Eu já falei de forma rápida sobre isso. A gente está formatando um modelo que vai ser... como tem muita gente, a gente vai fazer um evento aqui num auditório aqui perto,
perto o suficiente para a gente organizar grupos para fazer um tour aqui dentro do nosso escritório. Muito possivelmente, a gente está quase fechando a data. Tende a ser na semana entre 20 e 25 de setembro. Então já se programe mais ou menos para essa semana. Ainda não é confirmado, porque a gente está tentando uma surpresa especial para esse dia, né? Então, enquanto a gente não tiver a confirmação dessa surpresa que envolve terceiros, a gente não pode cravar uma data, mas já pode começar a trabalhar com essa possibilidade. Entre 20 e 25 de setembro, muito possivelmente vai ser por ali. Isso. Bora para a aula? Vamos lá? Onde estamos, então? A gente até peguei isso da aula que o Beto deu, a última aula que ele deu, que é legal a gente colocar um panorama, né, da onde a gente está. Então, a gente já falou do lead e da promessa, né, do impacto. Na última aula também a gente falou sobre as provas, né, a solução das provas, objeções e tudo mais. Hoje a gente chega aí na oferta e no fechamento do copy, tá? Isso a gente está falando grosso modo, é claro que a estrutura varia, né? Mas é grosso modo a estrutura básica da carta de vendas, ou seja, o lead emocional. A gente passou por isso em 4 aulas de Big Idea e de etapas pré a concepção do lead, né, daquela parte introdutória, do impacto emocional da carta de vendas, que envolve o one-pager e tudo mais. Depois a gente começou a entrar na estrutura em si, teve aula de prova, aula de storytelling para criar conexão. Agora a gente entra numa aula mais específica de oferta, que é dentro da estrutura racional da coisa, é o gancho mais crítico, né? O gancho que você para de dar coisas em troca, não necessariamente para, mas você começa a pedir, entra a reciprocidade, você começa a pedir coisas de volta também, né? Até então você só deu o conteúdo, e a partir desse momento você faz o grande shift, né? Que você pede ação para o cara, o call to action, e os elementos que compõem essa oferta, nesse pacote, né? Então a Helena é uma mestre nesse negócio de fazer a chamada oferta irrecusável, que não é a oferta 11 estrelas, né? Sim, ela é quase. Quase. Mas assim, uma coisa que eu ia falar é que teve uma época que até hoje, às vezes eu gosto de começar o copy pela oferta, tá? Porque uma vez que eu tenho a headline, né, a Big Idea definida. Porque, na verdade, assim, o processo aqui na Empíricos então a gente tem uma ideia e tem um headline. Normalmente a gente já tenta fechar a oferta antes de começar o copy, né? É claro que às vezes no final muda alguma coisa, mas você já fecha com o editor a oferta. Por quê? Porque às vezes vai ter um relatório especial, às vezes vai ter um curso, às vezes vai ter um livro, às vezes vai ter algum bônus que a gente já precisa adiantar, né, com o editor para deixar pronto para quando o copy estiver pronto. Além disso, né, no processo de one page, se você seguir a risca lá, aquelas etapas e tal, já tem ali dentro, a oferta já aparece ali. Então, antes de você começar a escrever, queira ou não, você já tem uma ideia do que vai ser a concepção do pacote, né? O que você vai entregar. Por que é importante você saber isso antes? Além de questões, como a Helena citou, de prazos e materiais extras que eventualmente precisam ser produzidos para estar no ar no momento da compra e tudo mais, tem uma outra questão importante que muitas vezes você tem um pacote grande. Por exemplo, o Copycamp, ele tem o curso, ele tem os livros, ele tem o marketplace, ele tem uma série, tem a visita. Ao longo no decorrer do processo, muitas vezes a pessoa acaba, começa com a linha mestra, focando na venda do curso, por exemplo, mas ela tem um bônus tão interessante que ela migra a estrutura do texto dela para falar, por exemplo, do marketplace, e depois volta para falar do curso, então vira um negócio meio desconexo. Então é importante já definir bem antes, porque isso eu já vi muito, né? A pessoa que tem um livro como bônus, ela acaba falando tanto do livro que depois ela descola da origem da oferta, que é a assinatura em si, ou o curso em si, depois volta, queira ou não, cria fica uma estrutura, como a gente brinca aqui, um Frankenstein, né? Fica menos fluida. Então... E assim, teve vezes já que o meu one-pager começou na parte da oferta 12 de R$ 9,90, era tudo que eu tinha. Teve vezes que começou com um bônus tão bom que virou o lead de oferta, né? Às vezes acontece também que a gente tem alguma coisa tão especial na oferta que ao invés de você fazer um lead
de história ou promessa, faz um lead de oferta. Aproveita que você tem essa carta na manga. Isso é bastante importante, bem que você citou. Se você pegar a estrutura, na aula, acho que na 3 ou na aula 3, que eu falo da estrutura, aquela estrutura clássica do copy, você vai ver que assim, o lead, geralmente, ele é um impacto emocional. E existe também o lead de impacto racional, que daí é o lead de oferta. Quando você pode utilizar um lead de oferta? Quando a curva de consciência do seu leitor já é bem desenvolvida. Ou seja, é aquele cara, eu estou fazendo um upsell, ou seja, é um cara que já foi impactado por um copy, ele confirmou a compra, ele já recebe uma página de upsell automática, ou é um cara que já é um assinante de um ou mais produtos meus, e eu estou fazendo uma oferta de um back-end para ele, um produto de mais high-end. Pode ser até para um downsell, o caso do cara, você tentou vender um produto, o cara não comprou, mas você notou que ele participou do lançamento, ele viu a sua estrutura, a construção de autoridade, tudo aquilo. Mas daí você pode usar headlines e leads estruturados de forma racional, focados na oferta, no pacote, focado no desconto ou em algo mais, alguma coisa que ele não esperava. Aí é uma outra estrutura um pouco alternativa, foge um pouco do copy convencional, baseado na emoção, medo, ganância, ego, raiva, o que seja, frustração, aquela emoção embrionária e principal da Big Idea, e você foca no racional já desde um primeiro momento. Isso existe, mas é usado para casos muito específicos. É difícil você ver uma primeira venda de alguém que não conhece ou que tem uma curva de consciência bem menos desenvolvida, focado só no produto e olha aqui, você vai pagar desconto de 50%. Isso a gente já testou bastante e não costuma funcionar tão bem para quem não tem consciência. Beleza. Então, só para a gente, o slide está aí, gaste o mesmo tempo que você gastou na headline para a oferta, que é super importante, né? E o que é oferta? É tudo que o consumidor leva e tudo que ele tem que dar em troca. Só um parênteses aqui. No meu caso, eu não gasto ao mesmo tempo. Eu gasto mais tempo ainda para a headline. Eu ainda acredito que eu ainda dou mais peso para a headline. Mas, assim, mentalmente, talvez o meu principal esforço de networking aqui dentro, a definição da headline do lead emocional, para mim, é minha comigo mesmo. Eu fico me consumindo e tal. O principal esforço de networking aqui dentro, quando eu vou para a rua com um produto, é na oferta daí. Sim. Eu saio negociando com todo mundo, falo, puta, até onde eu posso ir? O que eu posso dar de extra? Putz, você não consegue gravar alguma coisa a mais? Então, eu acho que, tem esse assim, balanço. Né? Sinceramente, pensando agora, isso é um recado para mim mesma, na verdade, porque quando eu comecei a fazer copy, eu lembro que a oferta eu deixava por último, fazia, tipo, o mais rápido possível. E... Sério, isso já aconteceu isso com você também, né? Sim. Então, hoje eu tento dar um puta valor e às vezes começo até pela oferta. Tem no meu caso também, não dá pra gente tomar como regra, porque queira ou não, eu tenho alguma liberdade, né? Sim. Que eu que defino as ofertas aqui, a maioria Exatamente. delas. Então, se eu estou escrevendo no meio do processo e eu penso em enfiar alguma coisa nova lá no meu package, na parte da oferta, ela fala, putz, isso aqui seria legal. Eu já coloco, já tenho a liberdade para colocar e depois, de certa forma, fazer acontecer aquilo lá. Eu preciso da sua aprovação. Então, não, mas a Helena já tem bastante autonomia, mas assim, a maioria das pessoas já precisa ter isso bem definido, porque precisa combinar com o zagueiro, né? No caso, é o editor em si, né? Bom. Aí tem o título da aula, né? Quero te vender essa Ferrari por R$5.000, você compra? Você compra? Essa Ferrari aí é boa, Beto? Não entendo nada de carro. É boa. É uma Ferrari de quase R$2 milhões. Né? Então, assim, essa frase que eu quero que vocês internalizem é o seguinte, que a gente tem que, toda oferta que a gente vai fazer no copy, ela tem que ser como se você estivesse vendendo uma Ferrari por R$5.000. A percepção de valor que o leitor tem que ter da oferta que você está fazendo é justamente essa. Eu estou comprando uma Ferrari barata, tá? Tem que ser, a proposta de valor tem que ser totalmente descasada do preço, né? Ou seja, você tem que oferecer muito mais valor do que preço. Então, a gente usa uma técnica que é bem conhecida, né? Provavelmente você já ouviu falar, que é a ancoragem. Que tem uma lógica, né? Que você menciona um preço muito grande, na verdade, você precifica o que você está oferecendo por um valor alto,
né? E você, depois disso, menciona o seu preço, que obviamente é menor. Então, quando a pessoa compara o valor que ela está pagando e o que realmente ela vai pagar, ela vai entender que aquilo é um ótimo negócio, né? E para você, também, o valor que está lá é o preço que você já ia cobrar no final. A grande questão é como você faz a ancoragem, né? A ancoragem, como a Helena bem definiu, é você cravar na cabeça da pessoa, ela ter ancorado na cabeça dela um preço muito mais elevado do que de fato é. O que a gente vê bastante, principalmente no marketing americano, de pitch de vendas público ao vivo, eventos com mais de um dia, geralmente, assim, no dia anterior à oferta, eles fazem a ancoragem, eles deixam a pessoa dormir com a perspectiva de um valor que, na média, assim, facilmente é mais da metade do que ele vai cobrar no outro dia. Porque ela já se prepara, ela gera uma expectativa, você constrói uma expectativa para a pessoa pagar um preço e você supera ela positivamente, né? Ou seja, pagando menos, no momento da oferta em si. Como você faz ancoragem no caso de um produto que não é físico, né? No caso de um produto digital, por exemplo? Você pode usar alguns elementos. O principal deles é comparação. Para quem... Depois você vai ter acesso à minha aula sobre o lançamento do Copycamp. Eu usei ancoragem lá, de diversas formas. Primeiro, eu comparei com outros produtos similares, né, ou de mesmo nicho que estavam sendo ofertados no mercado. Então eu deixei claro isso por ali, mostrando assim, olha, eu tenho alguns resultados que eu considero bons, até melhores do que a média do mercado, e a média do mercado cobra isso por uma experiência próxima à que eu tô falando para você. Eu só joguei isso no ar antes. Outra coisa que eu fiz, como foi o primeiro lançamento, né, eu não tinha nenhuma experiência antes, ou seja, a pessoa vinha sem nenhuma referência de preço. Uma coisa que eu fiz antes foi no meu canal do Instagram, tinha muita gente já pedindo curso. E eu lancei o quiz, a pergunta, né? Eu perguntei, se eu eventualmente vier a lançar um curso, quanto você acha que eu deveria cobrar? E eu recebi, é claro que teve uma intenção de feedback, aquilo para conhecer o meu público, saber o quanto as pessoas estavam dispostas a pagar, qual o preço ou a derivada de preço-valor que eles poderiam atribuir a um curso comigo. E, paralelamente, eu usei esses testemunhos na própria carta de vendas do Copycamp. Se você voltar lá, você vai ver que tem um momento que eu uso, e tem bastante gente que responde, puta, isso aí vale 20 mil, 30 mil, 10 mil. Eu peguei muitos desses depoimentos e colei lá. Olha aqui quantas pessoas pagariam por isso. E, obviamente, eu vim com uma proposta mais barata. Então, você pode usar a ancoragem com algo que você não tem, como comparação, coisas que estão no mercado. E uma coisa que é legal você estudar, vai aparecer escrito aqui na sua tela, é o que a gente chama o decoy effect, ou seja, o efeito comparativo das coisas. Isso é um estudo vasto da psicologia comportamental, que a gente utiliza bastante nas nossas cartas, que é o seguinte: aquilo sozinho ele parece uma coisa, comparado a outra ele parece outra. Parece complexo, mas é basicamente o estudo original, ele foi conduzido assim. Numa universidade americana, as pessoas pesquisaram, fizeram um formulário pesquisando quem que é o cara mais bonito aqui da foto. Daí tinha uma foto que era o Brad Pitt, o George Clooney e uma foto de um cara normal. E colheram os resultados. Sei lá, foi dividido 40% pro Brad Pitt, 40% pro George Clooney e 10% dos engraçadinhos falando que era o cara normal lá. 20, né, pra dar desculpa, 20. 20 de engraçadinhos ali falando que era o cara normal. Depois eles refizeram o estudo com esse decoy effect, ou seja, criando um ambiente comparativo para uma das alternativas. O que eles fizeram? Refizeram um formulário e colocaram, primeiro cara, o George Clooney, segundo cara, o George Clooney mais feio, muito parecido com o George Clooney, mas com uma foto ruim. E em terceiro eles colocaram uma outra alternativa, que pode ser ou ser o Brad Pitt ou a pessoa comum. E você vê que aquele resultado é totalmente otimizado, todo mundo começa a perceber o George Clooney bonito nesse segundo formulário como mais bonito do que ele de fato é. No primeiro formulário ele não tinha uma comparação ideal, ele tinha o Brad Pitt, que é outro cara bonitão e tal, mas nesse segundo,
O fato de ter um cara muito parecido com ele, mas não tão bonito, chamou atenção para as qualidades dele. Tem a pipoca do cinema. A pipoca do cinema. Um exemplo mais... Coloca decoy effect no Google, você vai ver imagens, você vai ver visualmente vários exemplos bastante claros. A gente usa isso nos nossos checkouts bastante. Depois, quando você clicar em alguma carta de vendas da Empírico, você vai ser levado para um checkout que você provavelmente vai ver 3 opções ali, sendo que uma anula a outra. Então, isso é o decoy pipoca do effect. cinema sempre você acaba pegando a maior, porque em comparação com a menor, ela é tipo R$1 a mais e você leva o dobro. Grosso modo, o estudo da pipoca é o seguinte, você tem uma pipoca desse tamanho que custa R$10, você tem uma pipoca desse tamanho que custa 30 reais, daí a pessoa, eu não vou comer tudo isso daqui. E a experiência, né, o resultado é bem dividido entre as duas. O que a galera faz? Ele cria um decoy, ele cria um comparativo. Ele coloca no meio do caminho, ele coloca uma pipoca que não é a metade do tamanho entre as duas, só que com um preço de, sei lá, R$23, muito próximo da pipoca maior. Então todo mundo, isso acaba jogando o holofote todo para a pipoca grande. O cara nem ia comprar, é muito para ele comer, mas ele fala, mas tá compensando essa. É mais vantajoso, É mais né? vantajoso, então as pessoas compram. Isso é o decoy effect. É você criar, além da ancoragem, você criar comparativo àquilo, né? Eu coloquei um vídeo aqui do Steve Jobs, infelizmente está em inglês. Ele está apresentando o iPad pela primeira vez. E aí ele está falando quanto eu deveria cobrar por esse produto incrível, né? Eu vou deixar o link para vocês verem. E ele fala $999. Você está vendo no vídeo a ancoragem, como ela é feita até psicologicamente, ele cravando o preço dos R$999 na tela, deixando aquilo não é nem no subconsciente, é escancarado na cara da pessoa. Tem algumas questões bastante interessantes aqui, né? Muitas vezes, quando você faz uma oferta muito irresistível, e a gente sabe bastante disso porque a gente cria um ambiente maravilhoso, de um pacote, e de fato em alguns produtos da Empíricos front-end, a gente cobra o preço de, sei lá, R$7,90 por mês, nos primeiros, por 12 vezes, né? Por 12 vezes R$7,90 por uma assinatura anual. Isso, às vezes, tem que tomar cuidado para a oferta não ser tão irresistível que ela pode parecer até surreal. Onde está a pegadinha desse negócio? Então ele usou aqui nesse vídeo um negócio que a gente usa bastante, que é logo depois que eu menciono esse preço, eu ancoro ele para cima, eu mostro que o pacote é super interessante, o cara vem preparado para pagar muito mais e eu cobro esse valor. Na sequência, o que eu costumo fazer, já há algum tempo, eu já coloco uma sub-headline em destaque, por que tão barato? E eu uso basicamente a mesma explicação, e ela é bem transparente, que o Steve Jobs usou. Eu preciso que muita gente tenha acesso a isso. Eu vou ganhar depois com o upsell. Eu vou ganhar depois com a visibilidade que essa quantidade enorme de pessoas vai dar para o meu produto, com a notoriedade que ela vai dar para o meu produto. Eu estou querendo escalar nesse momento. Então, só por isso que eu estou fazendo esse preço que pode parecer ridículo para você. Então, vale também cuidar com essa questão, né? Às vezes é tão irresistível e o seu preço é tão baixo... Cria uma objeção, né? Cria uma objeção. Fala, putz, tem alguma coisa errada aí. Esse cara tem alguma coisa debaixo do tapete, alguma coisa escondida que vai alguma pegadinha que pode me... Exatamente. Então eu já tento quebrar, quando isso acontece, principalmente em front-end, eu já quebro na sequência, depois da apresentação do preço, com uma quebra de objeção clássica de copyboarding, que é por que tão barato? Então você vai ver isso bastante, a gente usa bastante isso. Legal. Então, na prática, tem o jeito errado de fazer a oferta, que eu já vi em vários copies por aí. Começa assim, eu fiz um relatório especial para você, ele custa R$99. E tem tudo isso aqui que você vai levar ao assinar agora, e você põe os bônus. Aí você lembra que, você tinha que ancorar, e você fala, na verdade, tudo isso vale R$199, mas só hoje você está levando por R$99. Então, isso não é ancoragem. Nunca faça isso, tá? O jeito certo de fazer a oferta você revela, né, a oferta com, de preferência, um relatório especial, mostra a assinatura que ele vai levar junto, né, que normalmente é o produto, né, que está por trás daquele relatório. Você vem com mais testemunhos. Então, aqui no nosso caso, o que é legal a gente fazer, que a gente trabalha com finanças? Testemunhos de pessoas que ganharam dinheiro e pagaram a assinatura
com os lucros, né? Então, se a pessoa tem a sensação que ela vai que a assinatura que ela está pagando ali, o investimento que ela está fazendo, vai retornar para ela rápido, ela não precisa pensar muito, né, para pagar. A gente está falando basicamente de retorno, né, em finanças. A pessoa investe, ela tem que colocar isso na conta. Sim. O custo da assinatura, para eu ter essa indicação, custou tanto. Então, ela naturalmente faz essa conta. Ela fala assim, putz, eu vou comprar isso aqui, eu posso ganhar, sei lá, 5 mil reais, mas eu vou pagar 1.000 pela assinatura, então não é tão legal quanto eu imaginava. Então, você cria, a partir desses depoimentos, você mostra que o retorno é mais do que compensa o preço pago pela assinatura. Isso. Ainda sobre ancoragem, como você pode fazer isso? Até a Helena está citando aqui bastante nesse slide sobre mostre tudo que vem com a assinatura, bônus. Uma outra forma de você construir ancoragem é você desmembrar a oferta e colocar preço por cada item que está no pacote. Né? Então, você faz a soma das partes. Né? Isso, para quem é economista, é clássico. Né? Como você compra uma empresa? Existem empresas que são holdings, ou seja, como a Acta, né, que é o grupo que controla a Empíricos, é uma holding. Ela tem Empíricos embaixo, tem a Jolivie, tem a Inversa, tem a Antagonista, Cruzoé, um monte de empresas embaixo dela. Como você faz o valuation? Né? Você atribui valor a isso. Muitas vezes é soma das partes, quando no caso é uma holding. É basicamente a mesma coisa. Você pega cada parte do pacote e atribui um valor àquilo. Passa a régua lá no final das contas, tudo isso daqui, esse pacote inteiro, cada item, somado, vale, sei lá, R$1.000. Daí você ancora o cara nesse valor e você pode falar ou que você está dando de graça boa parte do pacote, ou que você está dando um desconto sobre tudo e fazendo um preço que é muito abaixo da ancoragem do cara. Só naquele dia você está fazendo um pacote especial, né? Então é exatamente isso. Vale 199. Mostra as imagens dos produtos, que a gente chama aqui de Family Shot, e vem o preço real, normalmente a metade, tá? Daquilo. E com uma garantia também, que é a garantia do consumidor é 7 dias, tem gente que dá 15, tem dia que dá 30, já vi lá nos Estados Unidos eles darem 1 ano. Se a pessoa não gostar do produto, ela pode... E é interessante dar 1 ano. A gente já fez aqui dentro e teve bons resultados. É bem legal. Sim, mesmo. Porque retornos marginais decrescentes, né? A percepção de valor do cara com uma garantia, ela aumenta bastante. Ela fala, putz, eu tenho 1 ano na garantia. Se eu não ganhar grana com isso, em 1 ano ele me dá o refund, né? Ou ele devolve o dinheiro que eu gastei na assinatura. O que acaba acontecendo é que a percepção de valor dessa garantia aumenta muito com 1 ano, praticamente torna uma obviedade ele comprar o produto, porque é uma assinatura anual, então ou ele ganha a grana ou ele tem a grana dele de volta durante todo o período. Então é um no-brainer, né, como a gente chama. E o que acontece é que aumenta muito a percepção de valor da garantia, mas não aumenta tanto o cancelamento de fato. Aquele cara, ao longo da jornada dele, ele vai criando a experiência e tudo mais com a garantia, ele acaba esquecendo, né, daquilo, ou necessariamente ganhando dinheiro ao longo do processo, e ele atribui o valor a isso. Tem uma outra questão importante, no caso da recorrência da assinatura para ser feito esse 1 ano de garantia. Aqui a gente está num jogo de recorrência de assinatura anual. O que acontece depois de 1 ano, muito provavelmente você vai ter que renovar esse cara, que é o grande desafio da coisa aqui. Então, a partir do momento que você tem uma garantia durante todo esse período, se o cara não ganhar grana nesse período, dificilmente ele vai renovar com você a assinatura. Sim. Então, é mais um tiro também focado para esse modelo de negócio que pode ter bastante disparidade com quem faz, a maioria do mercado hoje vende one-offs, né? Vende um curso que não é recorrente, não é uma assinatura que depois é automaticamente renovada. É um curso que tem uma duração, da mesma forma que o Copcamp aqui. Tem data para começar e terminar. É importante ter a garantia porque também faz a decisão de compra ser mais fácil. Eu costumo definir a garantia como aquele momento que você chama o cara de burro se ele não comprar. Então é aquele momento que você fala, isso aqui custa isso, o pacote é esse, se você chegou até aqui, você já se interessou, agora eu vou chamar você de burro se você não comprar. Fiz isso até na carta de vendas do Copcamp, né? Que eu falei, se você clicar agora, você tem 7 dias sem compromisso, você pode entrar, ver a primeira aula, ver o marketplace, ver tudo e sair com 100% de reembolso se você não gostar. Então, se você não clicar aqui, nesse momento, queira ou não, essa não é a decisão mais inteligente que você pode tomar. Você não tem nada a perder e tem alguma coisa a ganhar. Sim. Então, é isso basicamente a garantia. Aí eu fiz um slide aqui mostrando para vocês o Family Shot, tá? Que a gente já fez aqui. Eu peguei um da Agora e 3 nossos.
É super legal ter isso, porque o cara vê o que ele vai estar levando, né, na oferta. É uma forma, que nem eu falei, as pessoas acreditam no que elas veem. Eu falei sobre isso na aula de prova. E tem uma outra questão aí, que é a experiência do usuário. Geralmente, quando você entra, principalmente no mercado digital, as pessoas têm receio daquilo que não é tangível, que não está do outro lado, que ela não consegue tocar. Sim. Então ela fala, putz, isso aqui é uma emboscada, os caras vão roubar meu cartão, não sei. Tem esse tipo de objeção. Por mais que você tenha uma marca construída e tudo mais. Aqui você dá, de certa forma, um pouco de tangibilidade para aquilo tudo que você está falando. Você vai ter aí uma aula em vídeo, você vai ter um relatório escrito, você vai poder acessar no aplicativo também. Aqui você, com uma imagem, você resume isso tudo. É importante para tangibilizar o negócio. Não, e é engraçado, porque a gente faz esses livrinhos, eu amo fazer esses livrinhos. Na verdade, eles são PDFs, né? Que a pessoa vai entrar na área logada da Empíricos e vai ter o relatório lá. Mas quando você faz nesse formato de livrinho, parece que é um produto. Você dá outra percepção de valor para aquele negócio. Não é um e-book isso daqui, né? É isso. Então é bem interessante esse Family Shot, até por essa questão, né? Você, de certa forma, você tangibiliza um pouco mais para o cara. Uma outra questão importante é de user experience, de experiência do usuário. Uma coisa que a gente nota psicologicamente é muito importante, assim, só tirando o exemplo um pouco desse negócio. O que a gente sente em negócios físicos, por exemplo, é que as pessoas criam rotina e criam conforto na usabilidade. Explico. Por exemplo, academia de jiu-jitsu. A partir do momento que o cara vai uma vez lá, ele sabe rigorosamente onde ele para o carro dele, a escada que ele tem que subir, aonde ele se troca, ele já conhece a recepcionista, ele cumprimenta ela. E já conhece o caminho para chegar no tatame, ter a aula dele, depois toma banho, ele já sabe mais ou menos visualmente na cabeça dele, ele já tem o contato com esse tipo de rotina, a objeção dele a ir é muito menor. Ou seja, você não está indo para o desconhecido, a experiência que você vai ter está explicada. Isso, e ilustrada principalmente, isso é bastante utilizado em anúncios curtos hoje no YouTube, principalmente aqueles anúncios de how-to que eles chamam, que mostra basicamente a experiência do usuário. Assistam os anúncios que estão rodando bastante do Grammarly e do Monday. Eles são basicamente anúncios, têm ótimos resultados e são anúncios de how-to. Basicamente você vai entrar no anúncio do cara, ele não vai prometer, falar que você vai melhorar a sua vida. Ele mostra a experiência como ela é. Fala, usar o Monday é assim. Essa tela que você vai ver, quando eu cumpro um projeto, acontece isso daqui, ele fica verde. Isso cria, de certa forma, conforto na pessoa, tangibiliza a experiência que ela vai ter. Também vocês podem ir na BJJ Lab, academia do Beto. Eu tô falando de negócio de academia, mas... Eu já treinei lá, é muito bom. A nossa não é um case de sucesso para ser falado aqui. É sim, é maravilhoso. Outra coisa importante também para ter na oferta, escassez, tá? Isso assim, eu até fiquei na dúvida, né, da gente discutir, porque tá tão carne de vaca que precisa tomar muito cuidado, na verdade, né? Você tem que saber fazer a escassez na sua oferta, tá? Nada mais é limitar o número de vagas para a pessoa ficar com medo de se ela não entrar, ela vai perder. Você tem que gerar a percepção nela de que ela vai... Eu vou contar um caso pessoal que aconteceu hoje, inclusive. Eu fui com o Caio fazer uma apresentação numa empresa aqui perto, né? O Caio, para quem não conhece, é o chairman, né? O presidente do conselho da holding toda nossa, né? E a gente estava comentando, né? Porque eu estava procurando casa. Tava olhando casa, que eu quero mudar e tal, né? E daí a casa que mais me interessou, ela tá vazia há 2 anos. O mercado está totalmente parado, o mercado assim, mais de alto padrão, muito restrito em São Paulo, mesmo em São Paulo. E a casa que mais me interessou está parada há 2 anos. E eu fiz uma proposta para essa casa. Obviamente, abaixo do valor que ela está pedindo. Uhum. E a resposta que eu tive da proprietária foi a seguinte, da corretora, na verdade, está intermediando o negócio, foi que ela quer mais pela casa e ela está com outras 2 propostas na mão que ela recebeu essa semana, né? Daí a resposta do Caio foi assim, você faz isso todo dia com os caras, você usa escassez, ela está jogando escassez em cima de você. Sim. Eu já tinha respondido, né, para o corretor, qual a chance de uma casa que está parada há 2 anos, no pior momento de mercado desses 2 anos, ter tido 3 ofertas na mesma semana? Uhum. É estatisticamente impossível. Foi isso que eu respondi para o cara e me retirei desse negócio.
Caio respondeu assim pra mim, cara, sim, mas vai que, né? Vai que você vai perder a casa que você queria. Queira ou não, pareceu bastante real aquilo. É igual o carro, quando você vai comprar. Mas você paga pra... Queira ou não, você tá pagando pra ver, entendeu? Sim. Eu só dei essa resposta mais enfática porque eu já tinha outra coisa na manga. Então, na dúvida, aquilo me deixa uma pulga atrás da sua orelha. Sim. Mas isso é muito importante o que a Helena falou. Hoje, a gente só faz escassez aqui dentro se ela for crível. Porque todo mundo faz mentirosa. O cara fala assim, tem 10 vagas para esse produto. Ninguém é trouxa a ponto de achar que você fez uma campanha no YouTube para vender, sei lá, 100 vagas daquele negócio. O cara pega, o produto custa R$1.000, vezes 100, qual que é o retorno desse cara? Então, hoje a gente só usa escassez quando a gente tem... Vagas são para produtos que são muito restritos, de fato. São produtos, por exemplo, de trade, aqueles produtos que não têm liquidez no mercado. Então eu posso usar isso de fato. Se eu tiver muita gente, inviabiliza as operações. Ou quando eu tenho elementos físicos para comprovar essa escassez. Isso. Porque o que eu vejo mais gente fazendo é fechando vagas de curso digital que é totalmente escalável. Ou seja, não tem nada, não tem livro que ele entrega, não tem evento pessoal, Sim. Ou seja, não tem material nenhum para ele ter limitação. A beleza do digital é ser escalável, é você poder vender para 1 milhão de pessoas a mesma coisa, você não tem trabalho nenhum a mais. Isso mesmo. Então é só cuidar para a sua escassez ser crível. É melhor você fazer uma escassez que não é escorada em vagas, mas você se dá o direito de fechar a turma por algum motivo. Vai começar a aula, é um motivo. Eu quero ter a turma fechada antes de começar a aula. Do que você passar por não crível, né? Volta um pouco para a aula de prova, que é bem importante. Você tem que tomar cuidado na hora de usar. E como todo mundo usa a escassez hoje no mercado digital, as pessoas estão super gato, né? Desconfiadas. Sim. Quando todo mundo começa a usar, eu já gosto de fazer o contrário. Eu já gosto de... A gente usava muito isso, e todo mundo começou a usar. Hoje em dia, dificilmente você vai ver... A gente fecha, sim, cada campanha nossa, só que dificilmente você vai ver que está fechando por motivo de vaga. Geralmente é alguma coisa nada a ver, ou às vezes a gente fala que, eu falo que eu tenho muita gente mesmo dentro. Isso. Então, cuidado. Na verdade, essa é uma coisa bem legal, né? Da gente colocar na oferta, que é o que o cara tem a perder se ele não entrar. Né? Então, você vai dar aquela apertada na dor do leitor, né? Mostrar para ele o que vai acontecer com a vida dele se ele não agir, que foi até o e-mail que você me mostrou hoje, né? Então, assim, nunca pareça desesperado pela venda, porque isso é muito... É a mesma coisa que você tá num relacionamento, você tá ficando com uma pessoa e você tá desesperada pra começar a namorar ela. E ela sente aquilo e dá uma descansada. Não, de certa forma, você tem uma relação de que você está construindo o valor do seu produto. Isso, Então, exatamente. A pessoa tem que ter interesse por aquilo, e não você implorar para ela. Provavelmente você começar a implorar, colocar tanta coisa no pacote, falar que o preço é absurdo, você acaba, queira ou não, desvalorizando, via preço, o valor da coisa. Então, você vai fazer a melhor oferta que você pode e deixar a pessoa decidir por si própria e tentar colocar nela aquela pulga atrás da orelha de que se ela não aproveitar, ela vai perder alguma coisa. Tá bom? E aí a gente vai entrar nessa parte super legal, na minha opinião, que é a oferta 11 estrelas, que é uma coisa que eu aprendi no meu curso lá dos Estados Unidos. O Airbnb ele tem um conceito que chama 11 Star Offer, que é uma experiência do Airbnb. Então, o que é uma experiência 5 estrelas no Airbnb? Você vai alugar uma casa no Airbnb, você vai entrar na casa, o anfitrião às vezes te espera ou não, né? Às vezes você entra com uma senha e, ok, nada demais, você não vai contar pra ninguém o que aconteceu. Uma experiência 6 estrelas, você entra na porta, a pessoa te recebe, te mostra o apartamento e tem um vinho pra você em cima da mesa. Você abre a geladeira, tem água, tem shampoo, sabonete. Já é algo diferente. Uma experiência 7 estrelas. Você coloca um carro, reserva no restaurante, ela coloca um guia de coisas que você gosta ali no apartamento. E uma experiência 11 estrelas, o que seria, né? Você chega no aeroporto, tem um jatinho te esperando para te levar no Airbnb,
você encontra o Elon Musk e ele te fala, vou te levar para o meu Airbnb no espaço. Então, tipo assim, a oferta 11 estrelas, ela não existe, tá? A gente até fez um exercício aqui, que a oferta 11 estrelas da Empíricos era ir pra Disney com o Felipe Miranda. Mas... Acho que é o último lugar que ele iria na vida dele. Mas é um exercício super legal pra você fazer, que é, tipo, qual seria a oferta, a ultimate oferta para você fazer para o seu cliente. E aí você vai voltar um pouquinho para a realidade e encontrar, né, o meio termo. O mais próximo do irreal que você consegue atingir, né? Isso. Para você chegar no limite seu, você tem que ultrapassar ele. Uhum. Então você pensa o que seria a 11 estrelas na sua cabeça, a surreal, a que não dá para entregar, e você vai faz a conta de chegada, né? Você vai extrapola o limite e depois você vai podando para ver o que se encaixa na realidade, para você chegar de fato numa oferta que não é 11 estrelas, mas é próximo disso. Né? Sim. Teve uma amiga minha que foi para um Airbnb e a dona do Airbnb tem um quadrinho que ela colocou bem-vinda, Natália, e ela postou isso no Instagram dela, tal. Foi uma coisa diferente, assim, nada a ver, que demorou 5 minutos para a moça fazer. E ela contou para todo mundo do Instagram dela. Então, pense assim, vou fazer uma oferta que a pessoa tenha orgulho de contar para os amigos dela. E aí, eu quero propor um desafio para você, que é, qual é a sua oferta 11 estrelas, né? Se você já tem um produto, ou se você não tem e quer propor uma oferta 11 estrelas. O que seria para você, né? Uma experiência 11 estrelas para você, Sim, né? Seja no Airbnb, seja da Empíricos. Se você tiver alguma da Empíricos, pode mandar pra gente. Isso a gente usa bastante, né? Você extrapola assim, eu quero pensar o que eu consigo entregar como experiência do usuário. Sim. Então,